Glória a Deus. O Jonatas sempre coloca um sorriso no meu coração, lábios e uma emoção muito grande. Que Deus te abençoe mais e mais, Jonatas. E os ruídos não foram anjos, é o som que está próximo a partir pela graça de Deus. E a minha oração é que ele parta logo, porque nem ele aguenta mais a fúria do órgão, Jonatas. Bom dia a todos, meus irmãos. Abra a sua Bíblia comigo. Vamos nos colocar em pé para ler Romanos, capítulo 10. A partir do verso 13. Muitos viajando, tem esse feriado, mas que bom que aqui estamos nessa manhã para silenciar nossa alma e coração e continuar a nossa caminhada. Romanos 10, 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Oremos uma vez mais. Senhor, nós aqui estamos neste domingo, e diante de Ti, Senhor, nós colocamos os nossos corações, as nossas ansiedades, as nossas alegrias e tristezas, tudo, Senhor, porque sabemos que diante de Ti a cura, a solução, a resposta, a força. E nessa hora pedimos, Senhor, fale aos nossos corações, faça a Tua vontade, o Teu querer, pois oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podem-vos assentar, meus irmãos. Neste último domingo de fevereiro, estamos concluindo a nossa série de mensagens. Eu confesso para vocês que essa série muito abençoou meu coração. Combata o bom combate. Ficará na minha mente como uma instrução para a vida, como instrução para esse ano. E eu espero que você também tenha sido abençoado com essas ministrações, lembrando que toda a série está disponível no nosso canal do YouTube, você poderá assistir e compartilhar também estas mensagens. O tema desta manhã faz parte de um item que não é porque ele está por último que é menos importante, pelo contrário, ele faz parte principal da missão que nós temos neste bom combate que possuímos. Pois todos nós fomos recrutados para nos tornarmos recipientes das boas notícias. A palavra evangelho significa boas notícias. E essas boas notícias um dia chegou até mim, chegou até você. Evangelho, boas notícias que caminha pela história há quase 2000 anos desde o advento de Jesus. Evangelho, boas notícias que continuará até a eternidade como verdade que liberta. Ela é uma verdade que nos tira de negações, de fugas, de dramas e nos coloca uma rodovia, uma rota para nós caminharmos. Mas a pergunta que tem que ser respondida por todos nós é: qual é exatamente essa boa notícia? Quando você pensa então na palavra evangelho, igual, boas notícias, igual, qual é? Quais são as boas notícias? E a boa notícia é que, primeiro, Deus enviou o seu Filho. O seu Filho, Jesus, deixou a sua glória, veio até nós. Foi sim concebido por uma obra milagrosa do Espírito Santo, nasceu de uma virgem, nasceu lá em Belém, cresceu e quando atingiu a vida adulta, ele se revelou como sendo a boa notícia. Ele se revelou como sendo o Salvador, o Messias. Para você se lembrar como aconteceu isso, após ele passar os 40 dias no deserto, lembra? Quando ele foi tentado pelo inimigo, naquele prelúdio de início do seu ministério, a Bíblia diz que terminado essa tentação, esse momento de provas, ele volta para Nazaré.
Nazaré, onde ele havia sido criado, onde ele cresceu, e no primeiro sábado ele entra na sinagoga, e era esse o costume dele, não era algo novo, era parte da sua vida, e ele se coloca para ler na sinagoga o rolo do livro da lei, do profeta Isaías, e ele abre propositalmente num texto que dizia e que diz a respeito do que ele era. O texto de Isaías que ele leu diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas notícias, ou pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista, de visão aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Tendo Jesus lido isso naquele sábado, ele fecha o rolo, ele devolve ao assistente, ele se assenta e começa então a sua fala, que é uma fala primordial para o nosso entendimento das boas notícias, que é o seguinte: ele disse: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Então ele faz nesse momento a ponte entre aquilo que era uma expectativa. As pessoas liam Isaías nas sinagogas. Ele diz: olha, isso que nós lemos há aqui cerca de 600 anos, está se cumprindo hoje. Estava se cumprindo naquele dia, quando Jesus estava se apresentando como as boas notícias materializadas. De modo, então, que quando você pega o uso de Jesus dessa palavra profética de Isaías, ele se apropria dela dizendo: sou eu. Essas boas novas, então, nos comunicam algumas frases bem importantes para nós mantermos na nossa mente. Primeiro, que Jesus era e é a boa notícia. Segundo, que essas boas notícias trazem a liberdade aos presos. Que presos? Todos. Toda e qualquer pessoa que é presa por qualquer situação, por qualquer circunstância, interior, física, exterior, quem está aprisionado por algo. E essas boas novas são restauração de visão. Alguns aqui pensam que isso aqui é simplesmente relacionado às curas e milagres que Jesus fez, como ele curou cegos fisicamente, mas não. Na verdade, um dos cegos que Jesus curou era uma das pessoas que mais enxergava naquela época. Porque mesmo cego, quando ele gritou por socorro, ele gritou: Cristo, filho de Davi. Enquanto que os que viam não conseguiam enxergar que estavam diante do Mashiach, diante do Messias, mas um cego fisicamente o enxergava. Então esse libertar a visão aos cegos não significa simplesmente falta de visão física, mas acima de tudo a falta de visão espiritual dos fatos. Essas boas notícias estão contidas nela: liberar oprimidos. Pessoa que precisa ser tirada da frente dela alguns limitadores para que se sinta liberada para fugir daquilo que a oprime, da sua opressão e continuar a sua vida. Essas boas notícias também trazem a proclamação de um favor que nós não merecemos, que é o favor denominado numa única palavra, e essa palavra é graça. Então, as boas notícias, o que são as boas notícias? Elas nos falam sobre a chegada do Rei, do Senhor Jesus e a sua obra em 4 palavras de libertação, restauração, liberação e proclamação. Eu vou repetir, se você estiver anotando, guarde isso no coração: libertação, restauração, liberação e proclamação. E cada uma dessas palavras, então, representa um processo. É um processo com duração variável. Para alguns acontecem do dia para a noite. Eu e você conhecemos pessoas assim, que do dia para a noite tiveram, por exemplo, grandes libertações. E eu e você também conhecemos pessoas que passaram por uma longa jornada de santificação.
Independente se o caminho foi mais curto ou mais longo, para todos é uma caminhada. Para todos nós é um caminho que trilhamos e neste caminho nós vamos então entendendo estas boas notícias e a encarnação dessas boas notícias. As boas notícias em nós nos transformam e nos fazem cada vez mais semelhantes a Cristo. Este é o objetivo. Elas não são, então, somente informações, como se você e eu abríssemos o jornal do dia. Não era o Jerusalem Post da época dizendo, aqui estão as boas notícias, nasceu alguém. Não. Ela é uma notícia que tem que ser vivida, encarnada, e aí ela vai me tornando aquilo que ela propõe. Nós recebemos então as boas notícias que nos transformam, nós encarnamos esse evangelho em nossas atitudes, em nossa vida, e nós nos tornamos então portadores vivos, ambulantes, se você preferir, dessa verdade. E é aqui que o desafio se revela totalmente individual. Ele é para mim, ele é para você, mas de forma, de intensidade diferente. Quem determina isso? Deus, obviamente, porque conhece as minhas limitações e a sua. Aquilo que é fácil para mim, Deus não precisa colocar grande esforço para me ensinar, porque é fácil. Mas aquilo que é dificuldade para mim, Ele tem que empregar muito da sua paciência para eu conseguir vencer aquilo. Então, ela tem essa individualidade na sua manifestação. E cada um de nós experimenta, então, escute isso com atenção, cada um de nós experimenta a transformação que as boas notícias realizam à medida que nós recebemos, em outras palavras, eu permito essa recepção, mas também pratico. Para entender melhor, imagine quando estiver alguém preso numa cela há muitos anos, encarcerado, estava lá sem completa expectativa, simplesmente preso. E, de repente, um juiz entra no caso e percebe que a pena foi paga. Caramba, ele já está com dias a mais dessa prisão, tem que liberá-lo imediatamente. Então, o juiz vai e libera a soltura. Mas o preso ouve aquelas notícias. Não se demonstra afetado ou feliz com aquilo, porque parece que ele se acostumou com aquela vida. E, ao sair da prisão, o primeiro ato dele, no primeiro dia, é realizar outro crime. E ao voltar para a prisão, ele diz para si próprio, voltei para casa. Voltei para casa porque eu não tenho espaço em mim para uma outra verdade superior àquela que eu vivo. Por isso, repito. Cada um de nós experimenta a transformação que as boas notícias realizam à medida que recebemos e à medida que praticamos. E essas duas palavras precisam andar juntas, porque se eu somente receber, pode ser uma informação como uma notícia que chegou até mim, mas não fez morada em mim. E nós sabemos que todos nós carregamos uma parte de notícias que são boas, que eu e você podemos até falar para o nosso próximo, mas que nós ainda não vivemos. Portanto, recebemos, mas ainda não praticamos. Recebemos, mas ainda estamos em caminhos ou em rotas de fuga que colocam essa mensagem recebida em algum canal da vida que fala, eu ainda não consigo fazer isso. E todos nós temos esses departamentos na nossa vida. Se você achar que não tem, basta você se perguntar se você ama o seu próximo como você ama a si mesmo. E você já tem o número 1 da lista daquilo que recebemos, mas não fazemos plenamente. Eu amo mais a mim do que a você. Isso não é novidade. E é também verdade na sua vida. Infelizmente, nós somos assim. E talvez esse seja o grande desafio que Jesus trouxe para a gente, dizendo, amai-vos como eu vos amei. Em outras palavras, vocês estão com uma lição de casa até o último suspiro de vida. E quem é sincero sabe que eu estou falando a verdade. Então eu repito, se a gente precisa então receber e praticar para que as boas notícias se encarnem na gente e mude a gente, essas boas notícias elas vão nos desafiar a mudar de opinião sempre, sempre que os nossos pensamentos, as nossas decisões estiverem em desacordo com as palavras de Jesus.
Quando você então for confrontado com aquilo que é a sua tendência, que você quer fazer com aquilo que Jesus disse, esse conflito tem que gerar uma mudança em nós. Então eu vou receber e vou praticar. Eu vou dizer, ok, Senhor, eu aceito essa palavra e me ajude a realizar a performance dela, que nem sempre é fácil. Então as boas notícias nos desafiam a mudar de comportamento. Sempre que as nossas atitudes, elas contrariarem o exemplo do Senhor. E eu acho que vou repetir isso não só para mim, mas para a minha vida inteira do púlpito, que é o seguinte: não adianta a gente, nós, falarmos eu não sou Jesus, porque nós sabemos que não somos. Nossa fala tem que ser eu quero ser como Jesus. Eu vou lutar para ser como Jesus. Eu vou ser totalmente como Jesus? Aqui na terra, totalmente não. Mas em muitas circunstâncias e ações nós iremos vencer, nós iremos imitá-lo, nós iremos fazer como cada um diante do seu chamado e vocação. Se você perguntar para um mártir, antes dele morrer, qual é a sua vocação? Ninguém vai falar assim, olha, eu que nasci para morrer para o Jesus, literalmente. Mas quantos até hoje enfrentam a morte? O cristianismo, na atualidade, é a religião, é o grupo mais perseguido no nosso planeta. Isso é um fato da nossa história atual. Morre mais gente hoje perseguida por ser cristão do que em vários momentos da história da igreja perseguida. Então tem muita gente, irmãos nossos, não que moram aqui em Perdizes ou na Redondeza, mas que estão dando a sua vida e morrendo. Então eles estão sendo mais parecidos com Jesus porque estão enfrentando a morte por aquilo que eles acreditam. A Bíblia nos ensina então o quê? Se é que eu tenho que imitar esse exemplo de Jesus, se eu tenho que encarnar essas boas notícias, vamos pensar em mais alguns exemplos. A Bíblia nos diz que nós cantamos hoje isso, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Cantamos isso, coopera, eu sei que tudo coopera para o meu bem. Então, ao enfrentar os grandes desafios da vida, ao enfrentar as lutas que todos nós temos, nós precisamos nos abrir para enxergar o que Deus quer fazer em nós, durante estes enfrentamentos. Quem aqui já deu alguma melhor ideia para Deus? Fala, Deus, olha, se eu fosse você, na verdade, eu não precisava fazer assim, faz assado. Eu já. Mesmo sem dizer que estou dando a melhor ideia, eu comento, assim, eu jogo no ar, eu falo, mas Deus, não precisava, podia, seria muito mais fácil para nós dois. Eu acho que nessa hora ele dá uma risada e fala, só não te puxa a orelha porque eu não posso pôr a mão aí e pegar em você. Mas quando eu vejo os grandes desafios que eu passo, ou mesmo quando dói, Deus está então em comunicação com a gente. Com a gente que ama ao Senhor. E Ele está então ali usando o poder da transformação contida no sofrimento. Então, naquela hora, quando você viver estes dramas, quando eu vivo esses dramas, a boa notícia que deve ser vivida é a seguinte: confie em Deus. Ele está com você, Ele está agindo em seu favor, para que o resultado dessa relação de dor e fé resulte, sabe em quê? Sabe em quê? Qual é o resultado primário? O resultado primário é que este choque resulte em boas notícias para o próximo. Pô, mas não vai ser boa notícia para mim? Vai. Você vai ser o primeiro recipiente, mas depois de doer bastante. Mas vai ficar mais legal, vai ficar melhor apurada quando você compartilhar o que você passou com alguém. Você já viu pessoas que têm assim um desejo, por exemplo, pessoa é solteira e tem um desejo enorme de ser conselheiro de casal. Eu falo, não, cara, desista. Não dá para você tentar aconselhar um casal se você não sabe o que é a vida a dois. Mas eu li bastante, meu amigo, é igual a teoria de pai e mãe. Você pode ler todos os livros do mundo. Na hora que chegar teu filho, parece que os livros somem. Diante da primeira birra, você vai perceber que o seu amor é maior que tudo.
E o bicho vai fazer 30 mil vezes a mesma coisa, e 30 mil vezes você vai perdoar e vai dizer, tá tudo bem, lindinho, abraçar. Por mais que você tenha ficado com raiva, querendo matar naquela hora, passa alguns segundos, né, Marcelo? Você está pacificado. Você encarna dos seus pecados, eu não me lembro mais. Passa toda a dor, então é muito melhor eu ouvir de alguém aquilo que alguém viveu. Geralmente, ouvir de quem não viveu é ouvir um pensamento tóxico. É ouvir algo que geralmente vem das teorias da vida e não da vida real. Ouvir algo de alguém que viveu é ouvir boas notícias. Então, quando você estiver passando por ela, vai chegar um momento, ouça com atenção, vai chegar um momento que você vai começar a sentir assim, ou eu vou ladeira abaixo com essa dor, ou eu transformo essa dor em boas notícias para o outro. E quando eu colocar a minha mente em boas notícias para o outro, eu vou começar a ver de uma maneira mais ampla o que Deus está fazendo em mim enquanto eu passo por esta aflição. E aí eu vou encarnar uma outra boa notícia que é a que cantamos e que mencionei. Tudo coopera então para o bem daqueles que amam a Deus. E eu encarnando isso, eu vou ser então o recipiente daquilo que Deus quer passar ao próximo. O contrário disso seria eu fazer do meu jeito. Eu deixar a minha carne vencer a minha vocação da fé. O contrário disso é quando eu e você nos rendemos ao racionalismo que tenta explicar os desafios da fé à luz daquilo que nós achamos saber. Aquilo que eu disse anteriormente, então eu teria uma forma melhor de lidar com isso. Um dia um pastor, infelizmente era pastor, chegou para mim e disse assim, eu tenho uma séria teoria, eu queria compartilhar com você, porque você é meu amigo. Eu falei, vai lá. E ele disse, olha, eu tenho convicção que José não precisaria ter passado nada que ele passou. Eu fiquei quase branco assim, falei, mas baseado em quê? Não, o ser humano não precisa passar por tudo isso. Eu terminei a conversa e falei assim, cara, é melhor a gente não prosseguir essa conversa. Porque se você chegou nesse nível de santidade, acima da palavra de Deus, acima da lei de Deus, e você define como qual o melhor caminho para Deus, cara, eu acho que você sonhou que era Deus e quando acordou viu que era verdade. Deus sabe o que precisa fazer com cada um. Ficar preso como ele ficou, injustiçado, preso pelo que não fez, preso por não ter dormido com a mulher do chefe, preso por ter sido alguém fiel. Caramba, é claro que isso tudo é injusto aos nossos olhos. Mas quando esse camarada sai da prisão, ele olha para os seus dramas, ele olha para a vida, os irmãos estão desesperados, ele fala, gente, não precisa nem chorar, foi para a salvação da vida. Que eu fiquei 13 anos preso numa cela injustamente. Eu não fiz nada, mas foi para a salvação da vida. Agora Deus me usa como recipiente de boas novas encarnadas. Isso também tem que trazer para você um certo símbolo, uma medida, um termômetro da sua espiritualidade. Quando você então se sentir enfraquecido ao ponto de estar jogando a toalha diante de algo, que o alerta comece a piscar, te dizendo, você não está aceitando aquilo que coopera para o seu bem, você está em rota de fuga. Volte correndo, fale, eu não vou tirar a dor com a minha mão, porque se eu fizer isso, a cartilha pode até ser esquecida, mas Deus vai ficar parado na mesma página, até que você volte lá. Ele fala, lição 3 que você estava, né? Vamos de volta para ela. Lição 3, então, continuaremos. Este é o caminho da completa frustração, quando eu tento entender ou não entendo e me frustro. Pois nele eu culpo a Deus, nele eu me rebelo contra Deus, nele eu inicio um caminho de amargura, de esfriamento da fé. E a fé que é o pilar principal para nós agradarmos a Deus, não é isso que nos diz o texto? Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensam aqueles que o buscam. Mesmo quando o buscam nos vales da sombra da morte.
As boas notícias, elas mexem sucessivamente com todas as áreas do nosso ser. Elas, então, nos dão novas medidas. E aqui eu desço um pouco mais fundo ainda. Novas medidas, por exemplo, do amor. Nós encarnamos, então, que o amor bíblico não é o amor quando não der mais certo, tchau. É o amor que tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. É o amor, como disse anteriormente, como ele amou. As boas notícias nos dão medidas sobre o perdão. Não dá para a gente, então, criar cifras de perdão. Eu perdoei tantas vezes. No diálogo 70 vezes 7, temos que perdoar 70 vezes 7. Está contido nele o perdão infinito. A missão é sempre perdoar. As boas notícias nos dão uma medida sobre como eu devo tratar até um inimigo. E ele diz, olha, coloque o inimigo nas suas orações. As boas notícias nos chamam para uma profunda fidelidade na relação homem e mulher no casamento. Independente do que a sociedade esteja fazendo, nós temos uma medida que vem dessas boas notícias. Ela nos chama para não sermos vencidos pelo mal, mas diz para o nosso coração, vença o mal com o bem, uma nova medida das boas notícias. Ela nos inspira a chegar perto de todos, como Jesus chegou perto de todos. Os diferentes, os marginalizados, aqueles que não têm nada a ver com o que nós somos, a fim de quê? A fim de que nós sejamos aqueles que acolhem a todos e não rejeitamos ninguém. As boas notícias colocam também um nível que nos inspira para ajudarmos os necessitados e não para desenvolvermos uma ideia de que eu, o filhinho de Deus querido, vou prosperar e vou ter tudo, vou ter. Não, ela fala, seja então prosperidade para aqueles que precisam, sejam os providenciadores da água, do pão e daquilo que precisa vestir alguém. Nessa semana aqui no MAS, eu fiquei com o coração muito contrito. Veio uma senhora aqui, que já tem vindo há um bom tempo, e eu me assentei para conversar com ela, para ouvir a história. É isso que eu tenho feito agora também no MAS, além da ministração da ceia e pregação. Simplesmente eu me dispus esse ano para sentar, para conversar e para ouvir problemas. E um dos que eu vi foi uma senhora que simplesmente cuida de 5 netos, porque a sua filha está na Cracolândia há 15 anos. E a última vez que ela viu a filha foi na maternidade, quando o hospital ligou falando, sua filha, tem uma mulher aqui dizendo que é sua filha, e ela está dizendo que a senhora vem buscar o filho dela, o seu neto. Você consegue imaginar o que é isso? Uma senhora, cuidando dos 5 netos. E eu comecei a conversar com ela e falando de fé com ela, e ela o tempo inteiro, não, pastor, Deus tem me dado fé. Eu me senti sem fé naquela hora. Porque quem é que cuida de criança sabe a dificuldade de criança. Agora imagina você cuidando de criança sem um teto. E a preocupação daquela tarde na minha oração com ela foi, Senhor, que a chuva não invada a casa dela hoje, porque tem filhinha dela que está completamente traumatizada com a chuva, porque a chuva já veio e levou tudo uma vez. Quando dá os primeiros pingos de gota, ela fica amedrontada e apavorada. Eu estou também anunciando isso porque Deus colocou algumas coisas no meu coração e logo vocês vão saber o que nós vamos poder fazer por essas situações. Porque Deus me chamou, Ele me colocou uma nova medida. Não é só para eu dizer, que bom, Senhor, que eu tenho a minha casa, meus filhos, tudo bonitinho, todo mundo come, não chove aqui dentro. Não, isso é o mínimo do mínimo. Nós precisamos, então, na medida das boas notícias, nos preocupar de maneira ativa. Existe hoje uma militância enorme no nosso Brasil, que é uma militância de garganta. É uma militância que fala, que briga. Na hora que você enquadra a pessoa para fazer um gesto infeliz, não responde com nada. Porque ele vai dizer, não dá, eu até queria, mas não dá. Você pode mudar o dia, a agenda, o propósito. Você pode inventar. Não tem essa resposta, só tem garganta, só tem fala. E as boas notícias colocam então em nós essa medida de ser em ação. De fazer muito mais do que dizer. Recebemos as boas notícias para encarnarmos, para praticarmos, para proclamarmos, para que os outros que ouvirem sejam também salvos de si mesmos, salvos pelo Senhor. E com isso em mente a gente consegue entender o contexto do trecho que lemos.
Paulo está escrevendo para os romanos, mostrando para eles o caminho da salvação, dizendo para eles, sim, tem um aspecto aí que é a confissão da boca e o coração que crê. Se você confessar Jesus como seu Senhor, crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Com o coração você crê para a justiça, com a boca você confessa para a salvação. Paulo está dizendo para eles, olha, só faça essa confissão se o que você fala está alinhado com o que você sente. Se você não sente, não fale, porque Deus conhece seu coração, então fique quieto. Mas se você crer e confessar, Paulo está dizendo, você será salvo. Você recebeu, você viveu, então você vive, você encarna o que você acredita. E ele diz, Romanos, todo que nele confia jamais será envergonhado, então não há mais diferença, seja romano, seja judeu, seja gentil, o Senhor é o mesmo, ele abençoa a todos que o invocam. E aí chega no trecho que lemos. Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo, mas tem uma pergunta sem resposta. Eles só poderão fazer isso, eles só poderão então receber se eles receberem. E para eles receberem, alguém precisa proclamar. Então, se eles não ouviram falar, como eles vão ouvir? Se eles então não tiverem alguém que seja enviado, que pregue, eles não terão como receber. Se eles não tiverem como receber, eles não podem nunca praticar. Então, qual é a resposta? A resposta é que nós só podemos agir, nós só podemos reagir diante daquilo que chegou até nós. Eu não posso responder uma pergunta que eu não saiba nem sobre a pergunta, muito menos sobre a resposta. Eu consigo responder uma pergunta quando eu sei a resposta. Eu sei a resposta quando aprendi sobre a pergunta. Então, eu tenho aquilo dentro de mim, então eu posso devolver aquilo que um dia eu recebi. Você já se viu em frente de uma fórmula matemática, você que como eu, talvez de humanas, que não suporta as exatas, e olha para aquilo e fala, eu não sei nem por onde começar, eu não tenho ferramentas, eu não tenho fórmulas, eu não tenho. Você fala, não dá nem para chutar. E a resposta geralmente é 0, 1 e menos 1. Chute, não tem como. Quando eu sei a resposta, quando eu sei o que eu aprendi sobre a pergunta, então eu tenho algo para repartir. Há um número crescente de pessoas que nos cercam e que pouco sabem da boa notícia, e elas estão esperando alguém para informá-las. Pior que isso, há um número enorme de pessoas que são instruídas pelas más notícias da internet, que são chamadas de boas notícias, denegrindo aquilo que é bom e aquilo que liberta. É o fake news de falsos evangelhos, de falsas interpretações, de falsos gurus da teologia, que alimentam os desigrejados, pastores de si próprios, que materializam aquilo que o profeta Paulo escreveu para Timóteo, quando disse, olha, virá um tempo, meu filho, em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, eles juntarão seus mestres, os mestres para si mesmos, e eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se aos mitos, que significa voltando-se às criações populares, das construções sociais, da sociedade, da vida, das religiões, das ideias, do meu querer e não do querer dele. Mas quanto a nós, você, eu, porém, sejamos sóbrios em tudo, suportando os sofrimentos, fazendo a obra de e aqui não se equivoque, portador de boas notícias, que significa um evangelista. Esse é um outro texto que a gente adora fugir. Não é para Timóteo, é carta pastoral. É também. Mas ele não isenta nenhum de nós a não ser proclamador de boas notícias. Portanto, o evangelista também é você e o que está sentado aí do seu lado. Nós que recebemos as boas notícias precisamos vivê-la e proclamá-la. Proclame-a no seu dia a dia. Busque oportunidades para proclamá-la. E não se esconda. Não se esconda, porque ao fazer isso, você vai deixar de viver o que recebeu. E deixando de viver o que recebeu, você vai esfriar. Proclamar o evangelho é tarefa essencial para quem vive o evangelho.
E quem vive o Evangelho não pode viver sem o compromisso de anunciá-lo em tempo e fora de tempo. Este é o combate a ser combatido até a volta de Jesus. E ele nos alertou dizendo, e aqui concluo: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Você e eu, nós temos as boas notícias. Deixemos elas nos transformar e proclamemos a todos que estiverem ao nosso redor. Senhor, às vezes nós nos esquivamos das nossas vocações, do nosso chamado, deste bom combate que inclui a proclamação daquilo que recebemos. Às vezes nos sentimos cansados, sem forças, cada um tem uma circunstância, um cenário, cada um de nós tem um histórico de vida. E por nós temos o seu amor que nos encontrou e que tem nos encontrado. Eu te suplico esta manhã, Senhor, ajuda-nos a desejar mais das boas notícias encarnadas em nós, vividas por nós, para que possamos simplesmente dividir boas notícias a um mundo com tantas notícias ruins. Que sejamos o bálsamo, a cura, que sejamos a palavra de esperança, que sejamos a verdade que liberta, pois a verdade, Jesus em nós, é a verdade que podemos compartilhar. Então aquele que se sente hoje fracassado, até mesmo neste desejo, revivifica-nos pelo teu poder. E faz-nos primeiramente termos um reavivamento daquilo que as boas notícias são e devem ser em nós, para que o nosso vocabulário mude, o nosso verbo seja transformado pela sua palavra, que áreas mortas do nosso evangelismo, do nosso compartilhar boas notícias sejam hoje renovados pelo teu poder. Em nome de Jesus, Senhor, que seja a medida que as boas notícias nos ensinam, não a medida que queremos. Em teu nome, Senhor, nós entregamos tudo a ti, confessamos, este é o meu desejo, te honrar e honrar aquilo que o Senhor tem feito em nós. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Rei. Amém. E amém. Vamos aplaudi-lo. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Vamos cantar essa canção. Que seja essa canção a nossa oração neste domingo. Este é o meu desejo.